a gente fez uma definição de sucesso. Sucesso é igual a planejamento mais gente. Então, o que acontece? Você pode ter um bom plano, querendo e ter clareza onde você quer chegar. Só que você não tem gente para isso, essa fórmula, ela não é 100%. E aí não tô defendendo aqui a razão de 50-50, 60-40. Tô falando que é a soma dos dois, tá? Aí do outro lado, o que acontece? Você não tem um plano, mas tem gente muito engajada. Cara, mas esse pessoal vai chegar onde? Então, para mim, sucesso é a soma dos dois. Quando você chega dentro de uma empresa e você vê, por exemplo, o reflexo financeiro, e aí você vê a pessoa ali de vendas com aquela, da minha época também, aquele desenho, ó vida, ó céu, ó não sei o quê. Aí você olha aquilo, você fala, cara, acabou, tá decretado o fim, porque a área de vendas, ela não pode ter essa energia. Ela tem que acreditar todo dia que ela vai tirar um pedido novo, que ela vai chegar naquele cliente. Os caras que são especialistas na venda, você pode ver, é os caras que têm energia lá pra cima. Você não vê um especialista de venda, sim, tipo, não sei o quê. Não, o cara tá... Inclusive tem um versículo que fala, né, que a esperança que se adia, ela adoece o coração. Então se faltou esperança de que ele vai entrar um novo cliente, pode ter certeza que o negócio tá feio e vai morrer. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é Gestão Empresarial, transformando metas em resultados. E para falar sobre o tema, eu ainda não vou revelar o nosso convidado, eu vou te convidar lá no nosso YouTube, estamos chegando a quase mais de 14 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe o AmplificaCast, porque nós estamos crescendo, o nosso podcast está crescendo. E a nossa base, onde nós divulgamos também, nós temos mais de 18 mil cargos C-Levels, de grandes empresas que acompanham também, clicam para visualizar os episódios que são publicados e gerados pela Amplifica Digital, que patrocina esse podcast, que é o AmplificaCast. E lá no Spotify, aperte as 5 estrelinhas, nos avalie e recomende também o nosso episódio para mais pessoas e faça o seu comentário. Júlio Amorim, fundador da Great Group, seja muito bem-vindo aqui ao AmplificaCast, é um prazer receber você aqui e se apresenta aí para a nossa audiência. Eric, que honra, né? Eu sempre costumo dizer, quando você tem uma oportunidade de um podcast como o de vocês, que é com certeza contribuir para você que está aqui nos assistindo, é uma honra, né? A gente poder de alguma forma servir, né? Então, sou Júlio Amorim, CEO da Great Group, autor do livro Escolha Vencer. Né? Cadê o livro? Pega o livro ali, o livro ali, pode pegar. Opa. Aqui é assim... Aqui não tem problema com o improviso. Com o improviso. Então, autor do livro Escolha Vencer. E aqui, mais uma vez, eu vou revelar, eu já fiz um box do livro, da caixa, que eu ganhei. Mais uma vez aqui, ó, tá na central, Alex. Vou revelar aqui o presente. Obrigado, Júlio. Escolha Vencer. Eu escolhi vencer. Todo dia que eu acordo cedo de manhã, eu escolho vencer aquele dia, né? O amanhã eu não sei. Eu tô até mais reflexivo esse dia sobre o dia de amanhã, né? Porque o dia de amanhã a gente não sabe nem se tá vivo, né? Então eu tenho que escolher vencer hoje. Se eu tive mais uma oportunidade de acordar. Obrigado aí pelo livro. Com certeza eu vou ler. É isso aí. Isso que você colocou, né? Assim, até para trazer um pouco sobre a minha apresentação, né? Eu tenho ali meu quando fala assim, Júlio, o que você veio fazer no mundo, qual o teu grande objetivo é planejamento, né? A minha vida inteira foi se especializar em planejamento, então hoje sou gestor, conselheiro de algumas empresas, né? E a gente tem como uma prática de gestão um fundamento que a gente acredita exatamente nisso, né? Escolher vencer, uma das disciplinas, né, do escolher vencer é planejar, mas é perfeito quando você fala assim, já é uma vitória acordar e estar aqui, né? É isso aí. E tem aquele livro, né, do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, né? Exatamente. Bem conhecido. Mas me conta aí, você atua aconselhando várias empresas, conselheiro de grandes empresas, já participou de grandes projetos. Quais são os problemas mais comuns que você encontra quando você vai avaliar o estado de um paciente empresarial? Cara, quando o paciente está na UTI, tem muitos pacientes que estão na UTI, você chega para ajudar, como é que é isso? É interessante que a gente, até sem muita prepotência, mas a gente faz uma brincadeira na prospecção, Eric, que é assim, ó, a gente chega e fala, o nosso pessoal foi treinado a fazer isso, tá? Chega e fala assim, olha, imagina que nós somos um gênio da lâmpada, né? E você agora foi lá, esfregou a lâmpada, saiu o gênio, né? E o que você pediria para ele? Só que ele não te dá 3 pedidos, ele só te dá um. Qual é o pedido?
E engraçado que, assim, não sei nem se é engraçado isso, mas é uma evidência, né? 99% desses empresários, dessas pessoas que são colocadas nessa prova aqui, colocam que é ganhar mais. Então eu queria que o meu negócio... Se você me perguntasse agora, eu ia falar vender mais, ter mais clientes. Que aí é nessa linha, então ganhar mais, ter mais cliente, não sai. E aí é muito interessante porque para responder essa pergunta, eu lembro lá do meu pai. Que meu pai falava assim, olha só, você precisa entender uma coisa na sua vida, que dinheiro tem que ser consequência. E quando você olha o empresário, o que a gente espera? O resultado. Só que o resultado ele é fator do quê? De um conjunto de práticas que vai te levar até lá. Gente, processos, execução, cliente muito estruturado. Então, quando eu chego para dentro, para responder essa pergunta, o que mais a gente encontra é isso. Pessoas que precisam melhor ser engajadas no teu propósito, falta de processo, uma operação que às vezes não entrega como deveria. Quando você olha o cliente, o cara está vendendo algo que aquele mercado ali não dá tanto match, é uma inovação muito dele para dentro, mas ele não se conectou efetivamente com aquele mercado. Então é muito nessa linha. No final, a gente acaba caindo muito para as premissas anteriores do que de fato se quer, né? Que é a brincadeira aí do gênio. O trabalho para trás, né? Para atingir esse objetivo, o que eu devo fazer antes disso, né? Exatamente. E eu participei de um evento que nesse evento tinham 100 empresários. Aí fizeram uma pesquisa, né? Quais eram os principais desafios que cada um dos empresários tinham lá. E eu respondi, né? Aí no topo da lista lá, o principal, vendas. Vendas. Aí depois, pessoas. Cultura, engajamento e tal, manter as pessoas. Primeiro, vendas e segundo, pessoas. Isso é comum, então. Cara, isso assim é uma questão repetitiva. Inclusive, né, assim, para vocês que estão nos assistindo, é uma coisa que talvez você esteja refletindo sobre a mesma ótica que a gente está falando aqui e chegue na conclusão que a gente vai falar que a área de vendas é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante, a mais relevante. Eu tenho um pensamento que todas as áreas são relevantes, mas a vendas em si, e realmente se repete isso, ela é a área que traz a esperança, Eric. Eu vejo quando eu chego numa empresa... Se a empresa não está vendendo, significa que o paciente está morrendo. Se não está morrendo, vai morrer no futuro breve. E aí você... Porque o cliente que está pode sair, né? Pode dar churn. E aí, mas é que é interessante isso, porque quando você chega dentro de uma empresa e você vê, por exemplo, o reflexo financeiro, e aí você vê a pessoa ali de vendas com aquela, da minha época também, aquele desenho, ó vida, ó céu, ó não sei o quê. Aí você olha aquilo, você fala, cara, acabou, tá decretado o fim, porque a área de vendas, ela não pode ter essa energia. Ela tem que acreditar todo dia que ela vai tirar um pedido novo, que ela vai chegar naquele cliente, que ela vai... os caras que são especialistas na venda, você pode ver, é os caras que têm energia lá pra cima. Você não vê um especialista de venda, tipo, não sei o quê. Não, o cara tá... Inclusive tem um versículo que fala, né, que a esperança que se adia, ela adoece o coração. Então se faltou esperança de que ele vai entrar um novo cliente, pode ter certeza que o negócio tá feio e vai morrer. Vai mesmo, cara. Isso é uma dor efetiva e que a gente não tá falando nada fora de um contexto que se pratica, né? A gente vê muitas empresas ficarem pelo caminho, que tem soluções boas, produtos incríveis, mas que não chega. Porque exatamente essa área, ela não amplifica, olha aí, né, a prosperidade. E se você quer amplificar a sua empresa, acesse o nosso site agora, amplificadigital.com.br. Não foi combinado, merchan, não é brincadeira. Junto. Não pode perder a oportunidade de vender. Né? E aí, como todo bom vendedor que tem um pitch de vendas que cai na hora ali, já juntou as coisas. Aliás, Eric, é uma coisa muito interessante isso, né? Porque uma das coisas que a gente vê muito, que dá muito sucesso na área de planejamento, quando olha vendas, é o vendedor emprestar o quê? O ouvido primeiro. E aí, quando ele empresta o ouvido para depois fazer o pitch, o resultado da conversão é muito melhor. Né? Então, assim, é mais ou menos como você fez. Você pegou uma fala e você conectou já uma mensagem. Então, isso é muito interessante. Por isso que a gente acha que na área de vendas tem 2 ouvidos, né? Para saber que é 2 ouvidos e uma boca. Então, ouvir primeiro para depois fazer isso acontecer é muito interessante. Né? E assim, o que você acha também, por exemplo, quando você olha assim, né, da parte do aspecto, a gente falou de vendas, mas a parte de engajar o time, engajar as pessoas, ter as pessoas todas orientadas ali para aquele objetivo, você percebe que
as empresas ainda passam por esse processo de não ter uma cultura alinhada, de não saber ali para onde aquele barco vai? Como que você enxerga isso? Eu assim, né? A gente fez uma definição de sucesso. Eu assinei uma definição de sucesso que na minha razão é essa. Sucesso é igual a planejamento mais gente. Então, o que acontece? Você pode ter um bom plano querendo e ter clareza onde você quer chegar. Só que você não tem gente para isso, essa fórmula ela não é 100%. E aí não tô definindo aqui a razão de 50-50, 60-40. Estou falando que é a soma dos dois, tá? Aí do outro lado, o que acontece? Você não tem um plano, mas tem gente muito engajada, tal, que é o que você está me perguntando. Cara, mas esse pessoal vai chegar onde? Então, para mim, sucesso é a soma dos dois. Quando a gente fala de engajamento, inclusive eu participei de uma história de uma empresa que eu fiquei 20 anos lá, a gente saiu de um faturamento praticamente quase, que a gente fala, não é inexpressivo, mas 300 mil por ano, chegou a 400 milhões. E quando me de 300 mil para 400 milhões. E quando me perguntam sobre o sucesso disso, eu falo exatamente do engajamento dessas pessoas ligadas à clareza do propósito. Então, Eric, assim, não adianta a gente romantizar, cara. Se você está nos ouvindo e você tem um time que não está engajado, você precisa trabalhar nisso. Isso não é piegas. Isso é sangue e resultado e é financeiro, porque todo mundo quer conectar o financeiro, não quer? Lembra a primeira pergunta? Sim. Pois é. E gente de alta performance, feliz com o que faz, engajada, o que ela traz? Resultado. Inclusive no livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, ele fala também que o CEO ali, o líder daquela empresa, ele tem que compartilhar não só o sucesso, mas os problemas. Porque quando se passa por um problema, né, por uma dificuldade, se às vezes o CEO ali ele absorve aquele problema e não compartilha, as pessoas também não se engajam em trazer a solução, ou não podem ajudar a trazer a solução. Então eu penso também que as empresas, para manter as pessoas engajadas, elas precisam compartilhar, né, o sucesso e também os problemas para que as pessoas consigam se engajar naquela causa e ajudar a empresa a mudar aquela situação, né? Deixa eu te contar uma história sobre isso muito interessante, que acho que possa fazer muito sentido para muitos dos teus ouvintes aí. A gente tinha uma oportunidade, na época, nessa mesma empresa, no Rio de Janeiro, de trazer a seguradora de um banco que estava lá aqui para São Paulo, ali na Marginal Pinheiros. E o que aconteceu? Eu fui, na época, com o presidente da empresa nessa reunião, né? E eu era o cara operacional, né? A gente estava crescendo, aquela coisa toda. Cheguei na reunião, eu não sei se é da época que você que está nos assistindo, mas assim, eu era da época do celular, aquele PT que abria aqui BCP, assim, lá, o BCP. E tinha dois pagers. Tijolão, né? Tinha dois pagers, cara. E aí eu tô no meio da reunião, começa a tocar. Pager pra cá e não sei o quê. Era um negócio incrível, muito grande, né? O pessoal que tá ali atrás já não sabe nem o que é isso. Não tem ideia do que é o pager. Ninguém, acho, nem o Alex sabe, né? Nunca viu. Sabe assim, depois pra entende. Pra você carregar o celular, Alex, você tinha que levar um caminhão atrás pra carregar o celular. Não cabia no bolso. O pager hoje é o SMS do celular, né? É o SMS do celular. Antigamente tinha um aparelhinho, né? Que fazia mensagem. isso, que mandava mensagem. Era o SMS. Para você que é mais novo aí, e sem que você falar entender. que se você tivesse, significa que você era uma pessoa influente, um executivo, alguém de alguma empresa, porque o custo também era alto, né? Exatamente. E aí, olha só que interessante. É muito importante a reunião, tal, e o tempo inteiro atendendo o celular, não sei o quê. Bom, beleza. Descemos no elevador. Eu era o principal executivo dessa empresa e o presidente olhou para mim e falou assim: e aí? Eu disse, não, olha só, resolvi não sei quantos problemas, tal, pá. Cara, eu tinha uma fidelização incrível pela empresa, eu me senti o cara, parecia um pombo contando aquilo que eu estava recebendo, ligação e tal. Orgulho. E aí ele vira para mim e fala assim: você não serve para mim. E eu olhei e falei assim: cara, como assim? Assim, deixa eu te falar uma coisa, o que eu conheço de tecnologia para defender uma proposta de gestão de servidores com atendimento 7/24, não sei o que lá, isso é a sua área. Só que eu sou vendedor. Eu trouxe o pedido. Mas sabe o que você mostrou para mim? Hoje, que a minha empresa é desorganizada, que a minha empresa não funciona, que você ficou o tempo inteiro, ao invés de estar numa reunião importante de negócio, resolvendo o problema. E aí, cara, foi uma das maiores lições da minha vida. Porque ele termina dizendo o seguinte:
Você quer saber quando você vai servir? Uhum. Quando numa quarta-feira eu ligar para você ao meio-dia e você responder para mim, onde você tá, Júlio? Eu tô na piscina da minha casa tomando uma cervejinha aqui. Por isso que parece, pode parecer para alguns uma loucura. Como assim? Aí você vai mostrar que a minha empresa está funcionando. Uhum. Cheguei em casa, minha esposa, minha cabeça baixa, né? Porque eu sempre me senti o cara, né? Eu era o cara, porque, eu tava gerindo na época quase 1.800 pessoas e tudo debaixo da minha área, e eu me sentindo o cara, e a minha esposa olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, nossa, a maior lição da minha vida, mas amanhã eu vou mudar isso. Uhum. E aí, voltando ao que você falou, qual foi a mudança? Eu compartilhar meus problemas e acreditar na estrutura, porque eu achava que eu era o cara. Uhum. Sabe como eu era conhecido lá? Assim, ó, se ninguém fizer, chama no peito. eu faço. Chama no se peito. ninguém fizer, eu faço. E aí o que acontecia? As pessoas não tinham oportunidade de aprender, oportunidade de crescer, porque o pai estava on e eu centralizava. Uhum. Então eu não compartilhava os problemas, Uhum. porque eu achava que eu era. Então o que eu aprendi naquela questão? Que para você subir no organograma, você tem que ter o quê? Para você ser upado, você tem que ter gente boa embaixo de você. Uhum. Quanto mais gente boa debaixo de você, o que acontece? Você vai subindo. Uhum. Então, o que você falou, assim, E consequentemente, fundamental. literalmente, né, você estava dentro da garrafa. Quando você está dentro da Dentro da garrafa, dentro da garrafa, você não está vendo mais nada, né? Você está dentro da... Literalmente dentro da garrafa. Até para cerveja que ele quer, não tinha jeito. Né? Isso. E os CEOs que passam aqui também, eles comentam sobre isso, né? Ele fala, teve até que um episódio recente que a gente gravou com o CEO da Evel, que é uma empresa de data center. Ele comentou que hoje ele tem o melhor time da empresa que ele tem em anos, né? Hoje é o melhor time. Mas por que é o melhor time? Porque são pessoas, né, experientes, cargos de liderança, diretores. Ele falou que hoje a empresa depende pouquíssimo dele. Ele falou que é o organograma dos sonhos. Então eu penso que também você tinha ali, né, toda uma estrutura, tinha um organograma, mas ainda não era o organograma dos sonhos porque as pessoas não tinham autonomia, né? E eram talentos incríveis. Eric, só para você entender vê. o final dessa história, essas pessoas que estavam debaixo, hoje são diretor da Bolsa, diretor da Oracle, tem gente na Michael... Cara, tem profissionais assim distribuídos em várias empresas do Brasil no cargo de direção. Então elas eram boas, elas tinham competência, mas, cara, eu ofuscava. Sim. Porque eu achava que eu tinha todas as respostas para tudo que a gente passava. E isso é maturidade também, né? Você teve ali uma conversa, um feedback franco, né? Direto, objetivo. Duro demais. Mas você também foi humilde de aprender. Eu acho que a humildade, quando você tem humildade para aprender, de escutar. Eu costumo dizer assim que, às vezes um cliente me liga e não é porque eu tô na operação. Tem determinados clientes que eu não estou na operação, é um outro time que está. Mas às vezes o cliente ele quer me trazer alguma situação, porque a gente acaba tá ali a figura do CEO, da empresa e tudo mais, e acaba me ligando, trazendo um problema. Eu fico escutando ali ativamente o que ele está falando. Eu isolo ali as emoções do que ele está me dizendo, porque às vezes tem emoção misturada com coisas que ele quer me dizer, e eu escuto, e depois que eu escuto, eu não chego também no time dando um 220. Eu vou falar, nesse processo desse cliente, eu também nem falo que o cliente me ligou, eu falo nesse processo com esse cliente, o que aconteceu, né? Chamo as pessoas que estão liderando aquele projeto, eles vão explicando. E em cima disso, eu vou aplicando um processo lógico de solução. A gente tem que fazer assim, por esse caminho. Aí depois no final eu falo, não, porque o cliente ligou, deu um feedback sobre isso. E eu acredito que a gente tem um ponto falho aqui, a gente precisa melhorar e aplicar. E às vezes o time também quer pegar, não, porque esse cliente é assim, assado e tal. Fala, não, vamos isolar o aspecto emocional do problema. Vamos aplicar um processo para resolver, para que a gente tenha uma solução definitiva. E eu penso também que em tudo na vida a gente tem que tirar as emoções, né? Na hora de tomar uma decisão. Porque se a gente coloca muito sentimento, muita emoção, a gente acaba centralizando e acaba também não delegando as coisas para o time. Então, porque aí eu vou ler a história final, pegando então o que você falou, para a gente concluir o seguinte. O comportamento da humildade que você está trazendo, ele foi favorável para que eu continuasse ali, continuasse chegar onde a gente chegou. Mas imagina que eu não tivesse sido humilde. O que aconteceu? Escutado, né? A parte de cima, ela tinha visão do quê? Exatamente desse lado, de resultado. Então era muito difícil eu continuar. Percebe? Se você como líder, como CEO,
né, não é omisso. Quando você precisa entregar resultado, a conta não vai fechar. Porque você vai olhar essa atitude, esse comportamento dentro da estrutura e você sabe que os stakeholders ali estão esperando de você. O que você vai fazer? Você vai tomar uma atitude, a não ser que você seja omisso, que aí você vai junto. E eu não tinha omissão ali, pelo contrário, o que você falou, o feedback era claro para a mudança. Tudo bem, você é humilde para poder ouvir, mas se não fosse, a vida ia me ensinar também. Porque ela ia me trazer um ensinamento. E provavelmente eu não ia contar a história que eu te contei disso, né? Nem estaria mais lá, né? Com certeza. E aí, pegando esse gancho, assim, o que você acha? Qual é o conselho que você dá para uma pessoa que você fala, não, se você tiver essas qualidades, seja soft skills, você vai ser um profissional diferenciado? Cara, eu sou... Sabe aquele... vou falar mais uma coisa que não é da época desse pessoal, cara. O disco de vinil. Não, é que hoje... Acho que o mais velho que tá aqui escutando tem quantos anos? Cara... Tem quanto? 21? 24? 22. O mais velho que tá aqui atrás, aqui dos bastidores, tem 24 anos. Mas hoje vende, né? Pra usar os discos ali de vinil. O vinil vende. E o que acontece? Esses discos, quando arranhava, a música não saía do lugar, ficava ali. A gente tinha que pegar a agulhinha ali e passar a música pra você poder ouvir, né? E aí, cara, nisso eu sou disco. Todo mundo que me pergunta isso, eu falo o seguinte, cara, pra responder claramente. Visão de dono. Olha que loucura, nessa empresa que eu estava na empregabilidade, eu desligava a luz da sala quando saía. Sim. Tinha gente que olhava para mim e achava assim, um absurdo você desligar o ar, a luz. Cara, mas por que você está fazendo isso? Não faz sentido. No meu EBITDA, no meu DRE, isso não vai fazer diferença. Cara, a atitude de dono é desligar a luz. Sim. Então, se você tem esse olhar, antes até de você empreender, você já está dentro de você... Alguém te olhando porque sabe que a percepção que você tem do negócio é como se fosse seu. É verdade. Então, assim, eu repito isso, porque eu acho que não... Tem outras, claro que tem, mas essa, na minha visão, é fundamental. Olha o teu negócio hoje. Quando você vê dentro de um teu negócio, um liderado teu que pensa como se aquilo é dele, independente de ter partido, não importa, ele pensa como é seu, cara, isso é muito diferente. E faz a diferença, né? Eu estava até comentando com você, quando eu trabalhei na minha última função antes de empreender, eu fiquei 12 anos na empresa, comecei com estagiário e fui até ali a diretor de tecnologia. E eu sempre nunca fui aquela pessoa de falar pro meu chefe assim, eu trabalhei até tarde ontem, preciso descansar mais no outro dia. Eu falei, não, se eu tinha que entregar alguma coisa, um problema, entregar uma solução, eu sempre era aquela pessoa que fazia mais. E eu às vezes eu nem perguntava, meu chefe não falava, você pode ficar até tarde aí para entregar isso? Se a responsabilidade, se aquele projeto, aquela solução, aquela atividade era minha, eu ia entregar. Não precisava nem perguntar como, quando. Se eu tinha um prazo, eu combinei, eu dei a minha palavra ali, eu executava. Eu me lembro quantas vezes eu tinha que entregar uma solução. Eu trabalhava na área de tecnologia, você também trabalhou muitos anos na área de tecnologia. Às vezes tinha que trocar um computador ali de um diretor. E aí você tinha que trocar e ficava aquele processo de formatar, de instalar a máquina e tal. Quando você chegava, aí o diretor no outro dia está lá 9 horas da manhã. E eu saía às vezes do escritório assim 10, 11 horas da noite, o negócio não tinha terminado. Aí eu tava lá instalando e tinha coisas que tinham que esperar, eu pensava comigo, eu falei, não, vou embora, mas amanhã, 6 horas da manhã, eu vou estar aqui para finalizar. Eu chegava lá, não precisava nem falar pro meu chefe, chegava lá 6 horas da manhã, terminava o que tinha que fazer, quando o diretor chegava no outro dia, o computador estava lá funcionando. Eu sempre tive essa preocupação. Você falou o negócio da luz, eu também era essa pessoa que desligava a luz. Nossa, essa luz fica direto, como eu chegava mais cedo, eu sempre pegava o escritório em alguns dias da semana com a luz acesa. Porque alguém no dia anterior... Você passava apagando. Não, ficava do dia anterior. Aí eu falava, cheguei um dia pro meu diretor lá pro CFO e falei, todo dia que eu chego aqui de manhã, às vezes a luz está acesa. Vamos colocar um sensor, né, de presença, ou de repente uma automatização lá no quadro de energia para gente reduzir esse custo. Era um custo assim, a empresa faturava, 80 milhões por mês. O que era esse custo? Mas era uma coisa que eu cuidava e sempre trabalhei como se aquilo fosse meu. Tanto é que eu tive um cargo de confiança, fiquei lá por muitos anos. Inclusive, se eu precisar de referência hoje de pessoas que trabalharam comigo, pode ligar lá para qualquer pessoa, pedir referência minha. De repente pode não gostar um pouco assim do jeito, da forma, mas o que me davam para entregar, eu entregava. Então, acho que isso colabora com o que você falou. A visão de dono. E ninguém nunca precisou me dizer isso. Eu sempre tive essa autorresponsabilidade. E eu acho que quando alguém
a questão geracional, que é muito discutida, né? X, Y, Z, essa coisa toda. Mas quando alguém ouve uma conversa como essa e que pode aprender, cara, você sai na frente, porque é o que você falou. Nossa. Às vezes vai ser nato. Eu não escutei um podcast como esse. Às vezes vai ser nato. Mas às vezes é isso que... Por isso que eu falo assim, quando me perguntam, por exemplo, quem são os diferentes? Os diferentes é que se apropriam da informação, porque pode falar da IA, mas a biblioteca... Outro dia eu fui convidado para uma palestra e eu trouxe a biblioteca. Falei, aqui é a IA do meu tempo. Como assim? Era a biblioteca. Por quê? Quando você queria conhecimento, você ia na biblioteca. Se você não achava na biblioteca A, você ia na B. Mas aquilo era inteligência artificial da época. Sim. Só que o que era a diferença? Era alguém que acessava. Aí nós vamos estar falando de IA há quanto tempo? Quem está acessando, quem está se aprofundando, quem está estudando. E aí é o diferente. Porque esse vai ser o diferente. Sim. Esse vai ser o cara que nunca vai ser substituído pelo robô, porque o que ele fala, o robô não diz. Como assim? Exatamente isso. E até eu tava brincando, não vou falar aqui o nome do projeto, a gente tá lançando um projeto novo e eu tô dando a oportunidade de algumas pessoas participarem desse projeto comigo. Legal. E aí a gente tinha uma atividade para entregar na terça-feira. Combinamos na semana anterior, na terça-feira. Aí dividimos ali as atividades, você vai entregar isso, você vai entregar aquilo, você vai entregar aquilo. Aí uma das pessoas que atuavam naquele projeto, eu falei, quando chegou na segunda-feira, eu falei, vou perguntar aqui para sondar, porque não querem fazer parte do negócio, do projeto? Então vamos ver quem está mais alinhado com a visão de dono. Aí eu fui perguntar, e aí, fez a sua parte? Eu já tinha feito a minha na semana anterior. Eu tinha meu projeto, eu saí daqui, já fui fazer a minha parte, já, e quando foi, sei lá, 11 horas da noite, eu já mandei a minha parte ali no grupo do WhatsApp. Aí fui perguntando um a um. Falei, e aí, fez a sua parte? Ah, não, mas não é amanhã? Isso era segunda-feira. Aí eu fui perguntar para ele, falei, deixa eu ver se os dois estão na mesma velocidade. Aí o outro falou, não, eu já fiz, tá aqui, já me mandou pronto e tal. Eu falei, tá vendo? Eu falei assim, quando você quer construir alguma coisa, você já tem que incorporar a visão de dono. Você não precisa esperar a data da entrega. Quem tem a visão de dono já antecipa o que vai entregar, né? Você não fica ali, sabe, vou entregar amanhã mais uma tarefa. Porque se você quer construir um projeto e você não, sabe, não se dedica naquilo fora do horário, às vezes, né, no final de semana não pensa aquilo, não tá ruminando aquilo, você não vai conseguir tocar isso, né? É verdade. Dar vida a algo novo. E essa ideia de fazer isso, compor, por exemplo, visão de dono e outros atributos por uma identidade que você se torne diferente, te traz no organograma diferença para você ter mais oportunidade, no negócio para você ter mais resultado. Então isso está tudo conectado, né? Só que são questões de escolha, porque é uma questão de escolha. A oportunidade está ali, né? E você escolher. Então, assim, alguns podem, por exemplo, aqui no teu podcast, olhar alguma coisa, vamos pegar um cenário, né? Você pega alguma coisa que você está assistindo no começo, aí alguém fala alguma coisa e o cara fala assim, putz, isso aí eu já conheço e não termina de assistir. E de repente naquele mesmo podcast teria uma resposta de algo que ele está passando. Mas por que ele perdeu a oportunidade? Porque ele com o copo cheio ficou avaliando o conteúdo de quem está aqui falando. Se o cara aí, mas quem que é o cara? Quem que é o Júlio? Quem que é não sei o que? Não sei o que. Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que escolher, como você falou, né? E escolher vencer todo dia, né? Sim. Todo dia. E teve até um caso engraçado, né? Quando eu comecei a empreender, eu não ia empreender numa agência de marketing. Eu abri uma empresa de tecnologia. Só que aí, passados 6 meses, não estava vendendo nada. Aí foram surgindo projetos de desenvolver sites e tal. Você desenvolve site? Na área de tecnologia, já participei de N projetos de site. Falei, não desenvolvo. Você aprende a não falar não, né? Quando você começa a empreender, resolve sim, desenvolve. Aí comecei a criar o projeto de site, e ali que a Amplifica Digital foi ganhando corpo e foi focando no marketing, porque eu sempre atuei no marketing. Eu sempre atuei dentro de agência de publicidade e propaganda na área de tecnologia. Aí quando eu abri a empresa tal, e a gente começou a ter os primeiros clientes, começamos a contratar as primeiras pessoas e tal, e eu falo, sucesso para mim, quando eu olho de onde eu saí, aonde eu estou, para mim é considerado um sucesso. Talvez eu não atingi o nível que eu gostaria de atingir, mas olhando para trás, até uma postagem do Bona que ele fez, Bona, um abraço, Bona já fez também um episódio aqui com a gente sobre escuta ativa, ele comentou no episódio, falou assim, quando a gente fica se comparando muito com os outros, né, você olha, poxa, aquela empresa é maior, aquela outra empresa é maior do que eu, você fica olhando, você esquece das suas vitórias, você esquece da onde ali, né, do ponto 1, da onde você estava,
e onde você está. Então você acaba não valorizando. E aí, por fazendo algumas postagens no Instagram, a secretária de onde eu trabalhei, que era a secretária do presidente, aí ela comentou assim, olha, Eric, que legal, a gente tinha fechado um projeto, e eu postei uma foto ali com a equipe e tal, e ela comentou no Instagram. Ela falou, nossa, Eric, você sabia que... Ela falou pra mim assim, sabia que eu sempre soube disso? Que você um dia ia estar empreendendo? Porque dava pra ver a determinação que você tinha quando você trabalhava comigo lá na outra empresa. Então, as pessoas, quando veem uma pessoa com essa visão de dono, elas reconhecem, elas enxergam esse potencial, né? Então, eu falo que hoje em dia é muito difícil achar pessoas com visão de dono. E aí, para as novas gerações que estão entrando agora no mercado, qual que é o conselho que você dá? É complexo isso. Eu recentemente, até pela nossa assessoria de imprensa, eu dei uma entrevista falando sobre isso, né? Porque a gente criou estigmas, né? Uhum. A geração Z é assim, a Y é assim, e eu não acredito nisso. Uhum. Né? Eu acho que cada um tem que ser visto e reconhecido com aquelas habilidades do talento. Sim. Então, assim, se eu for olhar... Porque eu até olho dentro de casa, eu tenho 3 filhos, né? Uhum. Então, eu vou praticar essa resposta como algo comum, que eu faço isso daí na minha casa. Uhum. Então, eu sempre digo para eles assim, cara, nunca espere que alguém te dê um espaço. Porque não funciona assim, ainda mais na geração deles agora. É tão competitivo o negócio por conta de tanta informação que esperar que alguém te reconheça ou te dê o espaço talvez seja um lugar que você nunca vai chegar. Uhum. Sim. Porque é uma coisa que você tem que conquistar. Então é assim, cara, uma reunião que eu poderia participar, ué, o que te pediu? Você perguntou, mas seria... Tá lá. Uhum. Sabe? Mostrar a proatividade, num espaço, né? Que você realmente tá ali presente. Eu vejo muito, e aí não é crítica, de novo, né? Se a gente for olhar para as nossas gerações, nós temos um acerto em todo mundo funciona assim, né? Então, nós fazemos uma apologia de que a nossa geração é mais isso. Eu também acho que não é um conceito, até porque nós estamos vendo os milionários, bilionários com a idade que tem, dando aula para os baby boomers, Sim. enfim, né? Mas eu entendo muito isso, assim, né? Quando você é jovem, está dentro de uma estrutura organizacional, até dentro do negócio que você quer ter realmente uma oportunidade, acho que você tem que se apresentar. Se fazer presente, né? Senão, o que você vai fazer? Você virtualmente ou presencialmente? Exato, porque você vai contar o quê? Aquilo que não aconteceu porque algo... Não, isso não aconteceu porque não sei, que alguém impediu. Isso não aconteceu. Aí você vai construir histórias assim. E aí tem muito aquela ideia de conectar do aprendizado que você falou do dia a dia para a vítima. Então eu não cresci na minha vida por isso. Estou sempre no estado de vítima, né? E até fazendo um elogio aqui para uma pessoa que trabalha aqui com a gente fazendo as edições dos vídeos e tal... E aí eu tava conversando com a Carol, minha sócia e esposa, e ela fez um elogio para essa pessoa que faz as edições. Falou assim, cara, ele nunca tá aqui presencialmente, ele trabalha remoto, mas ele é muito presente. Que legal. Porque ele tá sempre mandando mensagem para ela, e aí, tem alguma coisa para fazer? Tá precisando de alguma coisa? Às vezes ele me pergunta, tá precisando de alguma coisa e tal, com ela muito mais, que ela interage muito mais com ele do que eu. E eu falei, tá vendo? Você não precisa estar presente para ser presente, né? Olha, isso até rimou, né? Você não precisa estar no presencial para ser presente. Você precisa se fazer presente, né? Conversando, se colocando à disposição. E eu acho que é isso que é ganhar espaço, né? Com certeza. E quando você traz hoje, dentro dessa sua fala, uma conexão com as estruturas organizacionais que hoje... A gente estava até falando um pouco sobre isso, sobre a ideia do trabalho remoto e o presencial, e que agora está caminhando de novo para a ideia do presencial. Você vê atitudes como essa para ensinar que existem formas. Sim. Olha isso, um dos maiores debates que a gente tem participado. Mas isso também está muito relacionado à pessoa, né? Isso. Ao ensinamento que a pessoa teve, né? Não sei aonde aprendeu, mas teve um bom ensinamento, né? Eu acho que é isso que você passa para os seus filhos também, e a né? gente tem que replicar isso, né? Porque um dos debates, eu me formei recentemente um MBA em Chicago, que eu fiz, MBA muito interessante, e o MBA era sobre a gestão moderna das empresas. Cara, só falou de gente. Olha isso. Foram 2 anos e meio de formação, só falou de gente. E aí, você pega esse conceito que nós estamos falando e a gente vai falar assim, o remoto tem que cair? Não.
Olha a frase que você usou. Ele, sem estar presente, se torna presente. Qual é o problema do debate do remoto? É que a falta de presença nos ambientes organizacionais pede a cultura do aprendizado. Por quê? Porque é uma verdade também, né? Eu aprendi, às vezes aprendi muito. Né? A gente está aqui compartilhando, estamos aprendendo. Isso eu não estou nem na área. Aprendi com outro diretor que não era da minha área, mas eu estava ligado. Mas, de novo, nós vamos falar de quem? Da pessoa. Quantos... Na nossa época, vivenciavam o ambiente de trabalho e continuavam do mesmo jeito, tendo pessoas assim, absurdamente com conhecimento lá em cima e nunca aproveitaram isso. Vou falar uma coisa que aconteceu. Eu trabalhava ali perto do shopping Eldorado, naquele prédio... O Birma. Não, é o Business Tower ali, o Eldorado Business Tower. E eu almoçava, era corriqueiro almoçar no shopping Eldorado. Aí teve um dia que eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos e tal, e tava vendo essas coisas de passaporte e tal, e ali tinha uma unidade, não sei se tem, a unidade da Polícia Federal ali. E aí tinha marcado e tal, e tô ali esperando, né, no entorno ali, esperando a minha vez, o meu horário. Aí nisso passa uma pessoa que trabalhou comigo, não vou falar o nome, e aí ela já não estava trabalhando mais lá na empresa, e ela fala pra mim assim, e eu trabalhando lá há muitos anos, estava trabalhando lá, ela olha pra mim e fala assim, e aí, como é que tá lá? Aí eu falei, lá onde? Lá na empresa. Eu falei, tá ótimo. Eu falei, graças a Deus, bastante trabalho, né? Bastante oportunidade, tá entrando cliente novo e tal, né? A nossa área tá crescendo, bastante projeto na área de tecnologia e tal. Eu falei, lá tá perfeito. Ela falou, nossa, mas é que as pessoas que eu conversava lá, que eu converso, falam que não tá, não. Aí eu falei, aí eu pensei comigo, né? Eu falei, é mesmo? Aí eu falei, com certeza essas pessoas, porque ela e as outras pessoas são aquelas que só reclamam e não conseguem conquistar o espaço, porque a visão de reclamação dentro daquele espaço faz com que elas fiquem infrutíferas, elas não conseguem prosperar. E a minha visão, quando eu estava trabalhando naquele espaço, era que se tivesse a situação boa ou ruim, eu ia continuar fazendo o meu trabalho, continuar entregando, continuar valorizando aquilo. Então, o que eu penso também sobre isso? A forma de você enxergar as oportunidades, né? Quando você está trabalhando dentro de um espaço, se você olhar só a parte negativa, porque toda empresa tem, o casamento tem a parte negativa, os relacionamentos têm parte negativa, a amizade tem parte negativa, tudo tem parte negativa, mas tem partes boas. O que a gente escolhe olhar hoje, né? E eu penso que nas empresas a gente também precisa ter esse olhar, né? Eu acho que além da visão de dono, é olhar a parte positiva e ajudar a melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? Sim, de novo a gente traz as escolhas e é mais um ponto que dá aderência a um comportamento agora adicional, de você olhar para o lado A, assim, que no caso aqui a gente está traduzindo como a oportunidade, as coisas que estão dando certo, né, para se engajar, enfim. Mas eu queria buscar esse gancho para te contar uma outra coisa que está relacionada a isso, né, e que eu colocava um X nas costas de todo esse pessoal que é a nuvem negra na cabeça. E eu fazia isso com uma forma muito recorrente, porque eu falava, cara, o tal do cara que só fala que não funciona, não sei o quê, ele é uma laranja, ele vai prejudicar outros. E existia um conceito lá, né? A laranja podre, não sei o quê. E a gente é cheio de conceitos e aí fica pegando essas coisas, enfim. Então era um cara que colocava o X. E aí, logo que a gente montou o Great em 2008, né? A gente, antes, né, nessa empresa que eu fiquei esse tempo, a gente montou um conselho, e o conselho era formado pelo Alcides Tápias, Horácio Laffer-Piva e seu Alcides Amaral. Referências na época, assim, absurdas, né? E eu me lembro que, logo que eu montei o Great, eu encontrei o Horácio Laffer no Shopping Guatemi. Desculpa, eu não conheço o Horácio Laffer. Quem que é o Horácio Laffer? O Horácio Laffer-Piva, ele foi presidente da Fiesp, né? Ele trabalhou muito. Fiesp. Já fui na Fiesp. E ele... Uma reunião lá. A ACD, ele já foi presidente da Klabin. Ah, que legal. Hoje, acho que, se eu não me engano, ele é presidente do conselho ou é conselheiro, enfim. Ele é do grupo, né? Da Klabin. Tem algumas histórias do Horácio incrível, que ele falava nas reuniões de conselho lá, mas eu queria pegar esse ponto... Do X. Porque eu falando para ele, né? Falei, Horácio, como é que tá a empresa lá, tal, né? Falei, cara, o que está acontecendo, Horácio? Na maioria das vezes, eu não sei o que falar pro cara para ele fazer. Mas eu sei o que eu tenho que falar para ele não fazer, porque é o lado que dá errado. E aí ele veio e me contou a história assim, deixa eu te contar uma coisa. Advindo daquele problema que a gente teve lá nos Estados Unidos, que foi a história dos balanços, da Chevron e tal, o que os Estados Unidos está fazendo hoje?
Ele tem, por exemplo, tem um amigo lá, ele contando, né, que tem uma headhunter, uma empresa de hunter só para contratar executivo que deu errado, que não fez nada certo, não sei o quê, porque os caras querem não replicar aquilo nas empresas. Eu falei, cara, como assim? Aí comecei a entender. Fez o inverso, né? E aí comecei a entender isso, e aí olha só aonde nós terminamos na conversa e para onde eu aprimorei. Eu comecei a analisar o modelo mental desse pessoal e o que eu concluí num estudo interno e que deu muito certo. Tem pessoas, cara, que eles não conseguem enxergar a solução, mas eles conseguem enxergar o problema e porque não vai dar certo. E aí, uma das partes de um planejamento efetivo é a qualidade do teu plano de ação. De você enxergar não só o que vai dar certo, nem ter gente muito otimista demais e ter as pessoas que vão enxergar o problema, certo? Mas aí eu usei isso como um processo. Olha só o que a gente fez. Parte do processo de planejamento é você ter planos eficientes. E 92% das nossas metas e resultados a gente perde por falta de não ter execução nos planos. Então o plano tem que ser bom. Beleza. Tem até um livro aqui que está em algum lugar aí que acho que se chama Execução, que ele fala justamente sobre isso. E você perde. Dos CEOs que foram trocados de empresa para empresa, aí acharam que o cara ia explodir, o cara só planejava e não executava, o negócio ficava, sabe, não delegava, uma loucura. E aí, olha só o que a gente fez. A gente falou assim... Eu parei de recomendar, por exemplo, a demitir uma pessoa, porque eu não tinha essa prática, a gente não tem essa prática. Mas eu, lá na empregabilidade, eu tinha um hábito de não querer continuar com essas pessoas e fazer com que isso não continuasse assim. Só que aí, o que a gente fez? Na consultoria, a gente começou a ouvir esse cara dar um papel em branco, porque se essas pessoas elas têm a capacidade de escrever para você por que não dá certo, você tem um plano de ação. Porque aí você só precisa pegar aquele papel que ele escreveu, por que não dá certo? Ah, eu quero dobrar a minha empresa. Aí o cara fala, não tem como. Sério, por quê? Só um minutinho. Dou uma folha em branco. E o cara começa a escrever o porquê. E aí tem outro que também diz que não... E o outro, aqueles caras da Nuvem Negra. Aí sai um documento com todos os porquê, porque não dá. Aí eu pego os caras criativos, os caras que pensam no outro lado, que resolvem, e aí os caras criam um plano para resolver isso. Muito boa a saída. Então, a gente começou a entender, advindo desta conversa com o Horácio, que gente, às vezes, que tem o hábito de olhar o lado ruim, elas podem contribuir. Olha que incrível isso, cara. Não, eu acho interessante esse ponto de vista no sentido assim, de você dar a sua visão de contribuição, por exemplo, eu acredito que isso aqui não funciona, isso aqui tá ruim e tal, mas também dando a oportunidade de melhorar o processo. A gente já participou, por exemplo, de debates em reuniões que a gente queria ir por um caminho e tinha uma pessoa do time que queria ir por outro. E de analisar o ponto conflitante e de criar uma solução para aquilo. Realmente, o que ele falou faz sentido, o problema e tal. Mas eu acho que as pessoas não podem se tornar críticas ao ponto de sabotar a empresa que trabalha, sabe? De fazer aquilo, sabe, tá muito ruim aqui, ficar reclamando, não compartilha às vezes a visão com o gerente, não compartilha com o chefe, não compartilha com o lead, com o diretor, com o líder, e aquela coisa fica ali, sabe? Eu penso assim, que quando você tá num lugar, você enxerga muito problema, e se você não tá feliz com aquilo, não vai ser um post no LinkedIn que vai resolver o problema. O que vai resolver? Ou você compartilhar aquilo com quem vai resolver, e se ninguém resolver, você tomar uma ação, peraí, vou procurar outra oportunidade de trabalho, vou para um outro local, né? Mas não ficar, sabe, com aquela coisa ali, o sempre tá ruim, porque eu acho que isso mina, tenho certeza que isso mina uma empresa. Quando você vai para esta linha, aí pegando o valor que essas pessoas podem trazer, aí tem sempre os dois lados, vamos pegar esse especificamente, esse fato que você está contando que foi o que você começou a sua narrativa, né? Onde você está olhando a tua perspectiva aí de análise. Concordo, né? E aí a gente vai partir também para ferramentas, né? Porque hoje... Eu gostei da ideia da ferramenta, dessa coisa de você pegar dentro de um plano, pegar esses olhares e tangibilizar, né? Ou pegar uma outra pessoa que está enxergando, que tem oportunidade aqui. Que ele consegue fazer. Isso é legal. Mas vamos tentar... criar um processo, uma metodologia, né? Agora vamos tentar salvar esse tipo de comportamento também que pode vir dessa, que aí é destrutivo, não sei o quê. Hoje em dia, conhecer de gente não é mais opcional, é obrigatório. Porque antigamente, nas empresas, você falava assim, uma área que conhecia de gente, cuidava de gente, nossa, né? Índice de desengajamento, porque não era só salário, era outras coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem obrigação. Então, você que cuida de gente nas empresas, qual é a dinâmica para esse tipo de pessoas, esse tipo de comportamento? Você precisa fazer leitura.
né? Você precisa estar dentro de um processo, de uma ferramenta, de um acompanhamento de alguma coisa para ter esse entendimento, para que não aconteça o que você falou. Aquela atitude, ela... Escutar também, né? Tem que Isso, escutar, né? entender e poder produzir. Obviamente que se você tiver leitura e se você chegar à conclusão que realmente não tem o que fazer, porque ela é uma pessoa que ela entende e chega de manhã e vai à noite e além dela não contribuir, ela destrói o ambiente, aí você precisa tomar uma ação. Porque qual é o outro problema que eu vejo quando você não toma ação? Você fada o insucesso. Ou seja, você carrega essas pessoas nas costas. E outras pessoas do time também sabem disso, né? E aí, que exemplo que você vai estar dando, né? Então, Eric, assim, eu por experiência própria, porque eu passei por isso, tá? Às vezes, o chute na bunda é o melhor aprendizado da vida. A gente não gosta e vai reclamar, mas é o que te jogou para frente. E às vezes você não tem coragem para tomar decisão. Você tá reclamando da empresa toda hora, que nem você falou, de manhã, tá? Pô, por que eu vou para lá, não sei o quê, mas não sai. Você volta 2 anos, o cara tá lá. O que faltava? Eu tenho uma frase sobre isso que me motivou a empreender em 2017. Qual que é? Que a coragem que você precisa, às vezes, é o empurrão que alguém te dá. É isso. Quando eu recebi a notícia que eu fui demitido em 2017, eu lembro que eu tinha um documento, né? Sempre tive o sonho de empreender. Tinha lá um documento com o que a empresa ia fazer, missão, visão, valores. Era o meu projeto pessoal. E aí, só que eu não tinha coragem. Por quê? Você imagina, 30 anos, diretor de tecnologia, um bom salário, né? E o CFO lá sempre falava que a pior coisa que pode acontecer na vida do jovem é ele ter um bom salário, porque ele vai ficar ali naquela zona de conforto. Então tinha um bom salário, mas aí chegou um dia que a empresa teve algumas mudanças administrativas e entenderam ali que eu não fazia mais parte daquela estrutura nova que ia começar a se tornar vigente. Aí eu cheguei para trabalhar e me chamaram numa sala, falaram, olha, que não vai dar mais para continuar com essa posição aqui, tal. A gente está reduzindo o custo. E dali, naquele momento, eu agradeci, eu lembro com um sorriso no rosto, peguei na mão do diretor, da sócia da empresa, obrigado. Aí ela falou assim, ué, mas você está feliz? Aí eu falei, tô, porque com o antigo diretor, com o antigo CFO, eu estava tentando que ele me desligasse já há uns 2 meses. E ele não fazia, mas vocês me ajudaram, obrigado. Aí peguei na mão e ali falei, então, a coragem que eu precisava foi o empurrão que alguém me deu. Então, às vezes, você, quando faz esse processo de desligar uma pessoa, né? Às vezes você está ajudando para que a pessoa encontre ali o caminho ou a felicidade que ela busca, né? Você está trazendo sucesso de novo. Deixa eu só voltar num ponto que você falou. Você contou a tua carreira e avaliou a tua carreira, o que você fez até hoje, onde você chegou como um sucesso. Mas depois você emendou uma frase dizendo assim, obviamente a gente às vezes tem que olhar a questão do resultado, e aí você colocou aquela ideia quando se compara com os outros, né? E eu concordo plenamente com o que você estava falando, eu só queria trazer um ponto adicional que é assim, de fato, o que ocorre? Os melhores que nós, e vão sempre existir, eles servem para nos colocar para frente, não para trás. Olha só olha esta dinâmica. O conhecimento é para te colocar para frente. Mas o que ele tem feito? Te colocar para trás. Você olha uma história desse cara que você poderia aprender, se você não souber trabalhar isso na sua mente, o que vai acontecer? Você vai para trás. Você vai falar, pô, por que eu poderia ter feito isso e não sei o quê? Aí você olha um conhecimento, você fala assim, putz, eu podia ter feito isso há 10 anos atrás. Cara, o conhecimento não tem como você olhar para trás. E aí você pega referências, conhecimento que ao invés da pessoa usar em prol para crescer, o que acontece com ela? Ela anda para trás. Então, eu acho que essa é uma grande dica de tudo isso aqui. Por exemplo, teu canal é para contribuir. Teu podcast é para contribuir. Se o cara sai mal, é aquela ideia do cara que quer usar o... Porque tem muita gente que usa isso, né? Quanto mais eu deixo o cara mal, mais eu agrego valor. Eu já não sou dessa escola, tá? Eu também não gosto. Então, se o cara sai do teu podcast com algo que eu falei, você falou aqui, mal, cara, o conhecimento não te ajudou. Porque ele foi no teu emocional, aquilo que a gente falou, que era para de repente ver se você pode aplicar para frente, você foi lá numa revisão e às vezes pode de repente o cara sair, entrar numa depressão, num processo emocional, numa cartaz emocional por algo que a gente quer ajudar. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Assim, a história que eu tive
A história que você tem, a história que o Eric tem, todo mundo, são diferentes as condições. Sim. E como é que a gente equilibra tudo isso? Não é possível, E né? isso também é até o tema que a gente tem falado, né? Às vezes você consumir muita informação, muito conteúdo, gera ansiedade, depressão, né? E por isso que Exatamente. esses índices são altíssimos, né? Então tem que ter esse filtro, né? Exato. E aí, só para concluir o raciocínio, quando a gente falar de grandeza do nosso tamanho, da onde a gente pode chegar, não vou falar de igreja, mas vou falar de Deus. Uhum. Qual é o nosso tamanho? Nosso tamanho é aquilo que ele enxerga. Sim. É a mesma coisa, as pessoas perguntam assim, né? Qual que é o tamanho de Deus? Depende da forma que você enxerga. Você concorda? Porque esse Se cara você assim, enxerga um Deus pequeno, ele vai ser pequeno. Agora, não. Se eu enxergo um Deus criador, né, do universo, ele é grande, ele é muito grande, né? Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E aí essa pergunta fala, se você olhar para Deus, qual o tamanho que você tem para ele? Cara, é gigante. Putz, cara. Aí, agora, não vamos... Se ele é dono de tudo, né? Não então, vamos romantizar. O que é 1% da herança dele para mim? E não vamos romantizar, né? Agora vamos falar do lado do humano. Temos que entregar resultado, temos que construir. Nós não vamos misturando as coisas aqui. Nós temos que entregar no lado humano o resultado, olhar, vai perder sono, vai ter dor, que nem você falou. Eu não tô abrindo mão disso. Mas quando eu olho a minha posição primeira, antes do que você vai me julgar, ou o que você vai me julgar, eu faço uma avaliação do meu tamanho para ele. Porque isso, senão, eu vou olhar assim, cara, tem caras que no humano são gigantes. Aí você fala assim, gigante no quê? Avião, helicóptero. Isso é o gigante pra você. Cara, o cara tem uma mansão, tem milhões na conta, é bilionário, isso aqui. Beleza. E aí, quando você vai ver na posição lá de cima, o cara é pequenininho. Sim. Porque quando ele é pequenininho pra Deus, aonde reflete? Dentro de casa, nas amizades, no servir. Ele é esse cara. Eu juro, peraí, mas sucesso pra mim é o que ele tem. É ele chegar aqui, você chegou de carro, mas o cara perguntar se tinha ele ponto aqui. Beleza, tá tudo bem. Se pra você sucesso é isso, cara, quem sou eu pra contra-argumentar? Não tô nem fazendo apologia a nada. Só que no meu olhar existe uma posição de relevância antes do plano humano. Sim, eu até falo, né? Eu até comentei num podcast anterior com a Thaís, que é a presidente da Virtual Eyes. Tá lá no nosso site, amplificadigital.com.br/amplificacast. Eu comentei sobre isso, que quando a gente trabalha para gerar negócio, para construir receita, para prosperar aqui, né, no plano físico, mas eu falei para ela, comentei no podcast, que o que mais me deixa feliz é quando eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho voluntário que eu sempre faço nos domingos. Aquilo me traz propósito, de eu conseguir ajudar uma pessoa que não pode me dar nada de volta. De conseguir estender a mão. Às vezes eu fecho um contrato, sei lá, fechei um contrato de R$500 mil, de R$1 milhão. Cara, que bom que eu vou conseguir sobreviver aqui nesse plano físico mais algum tempo e dar condições para as pessoas que a gente trabalha. Mas o meu prazer maior é quando eu estou ajudando alguma pessoa que não tem nada para me oferecer. E onde ali eu aprendo, onde eu escuto, onde eu dou o meu tempo. Então eu enxergo também, assim como você, de que você ser rico só de dinheiro é muito triste. E é verdade, Eric, o entrevistador pode fazer pergunta para você? É verdade, então, que a gente chega nesse mundo sem nada e vai embora sem nada? Isso é uma verdade ou não? É verdade. Inclusive, o primeiro episódio do Quando Ninguém Vê, que é eu vou te perguntar isso aqui em off, vou falar aqui, vou te perguntar o que é a situação que ninguém nunca viu, que você vai comentar aqui para nós. O Alex viu o que aconteceu. Eu fui pegar minha mãe, faleceu mês passado, dia 6. Meus sentimentos. Já fizeram 30 dias agora, em junho. Inclusive no quadro Quando Ninguém Vê, eu errei a data. Eu falei que foi em junho, mas foi em maio que ela faleceu. E aí eu fui pedir pro motoboy buscar o certidão de óbito. Aí quando chegou a certidão de óbito, num momento ali de
de reflexão, quando chegou aquela certidão aqui no escritório, tava aí o Alex ali, aí eu peguei a certidão, levantei assim pro Alex, eu falei, Alex, no plano físico, tá vendo o que a gente vira depois que a gente morre? Eu falei um papel. Eu falei, então, a partir de hoje, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que me motiva, inclusive a minha fé, eu falei, eu vou compartilhar. Eu não vou me calar. Porque é muito ruim você virar um papel e não deixar um legado, né? Seja de conhecimento, seja de lições, de aprendizados. Então, mudou completamente a minha visão e foi por isso que eu criei o quadro Quando Ninguém Vê, que vai sair o primeiro agora com uma história pessoal e vou compartilhar com vocês aí. Que legal, cara. E é engraçado porque... Não é engraçado, eu acho que não tem graça nenhuma, é uma coisa real, racional, inclusive. Pode até ter cunho emocional, mas, assim, eu estou vendo muito debate do lado hoje da fé entrando nos negócios. Sim. Coisas que antigamente eram paradigmas. Eu né? até postei no LinkedIn, eu falei, não tem como dissociar quem eu sou daquilo que eu acredito. E aí, Eric, assim... O cara, talvez não faça sentido você defender tipo de religião. Sim, né? sim. Porque cada um tem a sua. Cada um, com certeza. De qualquer. Mas você ter uma espiritualidade conectada e exercer neste plano isso, porque eu posso ser um excelente cristão dentro da minha casa quando estou na igreja. Sim. Mas quando eu saio, cara, assim, as minhas atitudes, meus atos são né, totalmente contra aquilo que eu estou vendo. É o cristão camaleão. Aquela ideia... O que é o gringo? Como que é? O cristão camaleão, né, quando ele tá no meio dos cristãos, ele é cristão, e quando não tá, ele não é. Ele não tá. Eu ia contar outra, aquela história assim, cara, existem algumas religiões, por exemplo, a católica, né, que você peca e você vai na missa de domingo e você confessa. Aí tem um cara que vive assim. Cara, eu vou pecar a semana inteira, mas vou chegar no domingo tá me confesso. Pode ser que nem dê tempo, cara, né? assim, e aí, qual é o sentido, né? Então, eu gosto muito da ideia também de escolher vencer hoje. Eu homenageei Deus nesse livro. Que bom, vou ler. Ele é homenageado. Por que eu falei assim? Cara, se eu tenho uma razão de ter vindo aqui, e se hoje eu estou aqui com essa oportunidade de estar com vocês, e algo que eu falei fizer algum valor, cara, o que me permitiu? Essa conexão. Sim. Né? E os momentos que às vezes não é, porque... Tem uma coisa de direção, né? Às vezes você não tem a resposta, você fica pedindo. Eu sou assim, eu fico pedindo a direção, beleza. E às vezes a direção, para algumas pessoas, vem num ato daquilo não acontecer. Sei lá, você tem que ter as leituras, né? Porque assim, não é, cara, Deus vem, né? Não, cara, cada um tem seu jeito. Mas é interessante, eu peço a direção. E aí, algumas pessoas que ouvem a gente falar de fé, elas entendem assim, cara, esse é mais um cara que fica pedindo para Deus e não faz sua parte. E não é assim. Pelo contrário. E não é assim, né, cara? A gente tem que fazer, a gente tem que executar, a gente vai errar. No campo de vista empresarial ou empreendedorismo, você vai acertar, você vai errar, não tem jeito, que eu gosto cara. muito, que eu uso bastante, é que a gente dá o primeiro passo e Deus coloca o piso. Não o contrário. Então você tem que dar o primeiro passo. Porque para Deus te abençoar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que acordar cedo, né? Você tem que transpirar para você poder conquistar. Né? Eu tenho um caso que não é uma piada, gente, é real. Isso que nem você já preservou alguns nomes, vou preservar esse também. E o cara chega para mim e fala assim, cara, eu tô orando para Deus todo dia para ganhar na Mega Sena. Eu falei, cara, que legal. Mas quanto tempo? Assim, cara, vai fazer uns 5 anos, mas eu não ganho. Aí, qual era a pergunta básica do plano humano? Você joga? Você joga, né? Eu, não. Assim, como assim, cara? Então, o Deus que você está pedindo é que ele, primeiro, faça o bilhete, aí entregue um bilhete via correio, como é que se lance, né? Chegue debaixo da sua porta. Cara, assim, nem Deus fez desse jeito, Deus pôs Jesus na terra e deu plano de ação. Olha só essa. Deus tinha, no planejamento, Deus tinha estratégia, mas ele precisa de alguém para executar o plano de ação. Aí ele manda Jesus para executar o plano de ação. Sim, sim. Porque senão, como é que ele ia ficar lá na estratégia sem a execução? Aí eu vou só conversar com Deus e não vou executar o plano de ação. Cara, assim, então, pessoas misturam, porque às vezes não têm a fé, e também sem nenhum julgamento, né?
Mas elas acabam achando oportunidade para querer dizer, putz, cara, né? O cara já tem uma linha ali, esse cara vai ficar na minha empresa fazendo oração, fazendo não sei o quê. Cara, deixa eu falar uma coisa para você que está nos ouvindo, você que tem um cargo executivo importante, você que é empreendedor, resultado na vida a gente vai ter que entregar todo dia. Uhum. Todo dia, que nem você falou, desde quando a gente acorda. Sim, sim. Então, assim, como é que eu vou fazer pela fé uma omissão de resultado? Isso não existe. Uhum. A não ser que você queira vegetar aqui. Uhum. A não ser que você não queira ser lembrado em nada. Uhum. Aí tudo bem. Mas resultado não tem a ver. Você tem que fazer. Né? Inclusive, voltando ao gancho que você falou da questão das gerações mais jovens e tal, eu estava conversando com uma pessoa que inclusive é da geração mais jovem, e a gente estava falando sobre... Ele estava falando que não estava muito feliz no cargo que ele estava executando e tal. E a gente estava almoçando e eu tive a oportunidade ali de orientar. Aí eu falei, cara, às vezes você vai começar a trabalhar e o trabalho que você vai começar a executar, de repente não é aquilo que você esperava. Ou não está linkado com aquilo que você acredita que vai ser que é uma felicidade para você. Eu falei, então olha cada oportunidade como uma oportunidade de você fazer o seu melhor. Faz o seu melhor na função que você está. Se de repente você não está feliz naquela empresa, enquanto você está ali, faz o seu melhor. Porque ali você vai deixar um legado. Porque quando você de repente for para uma próxima oportunidade e alguém falar assim, poxa, alguém pode falar sobre você já trabalhou lá na empresa X, liga lá pro fulano vai falar do meu trabalho. Agora, quando você não encontra a felicidade onde você está e você não faz o seu melhor, o que isso gera? Gera má reputação. Exato. E aí você não vai trabalhando aquelas oportunidades profissionais como uma maneira assim de você construir a sua história, de deixar o seu legado. Porque reputação é importante. As empresas têm reputação, mas a gente como profissional, inclusive as pessoas que estão começando a carreira, precisam começar a criar essa reputação também. Pensar assim, poxa, eu estou nesse trabalho, às vezes não é o que me traz felicidade, porque todo mundo está em busca da felicidade, mas eu preciso fazer o meu melhor aqui enquanto eu estou aqui, porque o meu melhor aqui vai virar uma oportunidade, vai se tornar uma próxima oportunidade num outro trabalho, numa outra função que eu desejo executar. Então eu sempre acredito também que na lei da semeadura, né, a gente precisa plantar coisas boas, trabalhar, se dedicar para a gente conquistar o próximo nível. E deixa eu falar um pouquinho também sobre isso que você colocou, sobre ferramental também, que acho que é importante, né? O que a gente encontra muito nas organizações, né? A pessoa que está infeliz, desmotivada, porque a empresa ela não se conhece, a empresa não fez uma conexão, por exemplo, de ferramentas para ela se conhecer. Então, você pega, por exemplo, aplica um asset comportamental. Análise DISC, né? Por exemplo. Aí você descobre o teu perfil. Quando eu descobri o meu, nossa... E não é o perfil... Eu fui fazer recentemente, sabia? E não é o perfil que você vai mudar, porque ela é atemporal, é o perfil que você é. Aí você é um cara que a gente fala lá do... Por exemplo, vou pegar o DISC, então, que tem outros, o conforme, né? Que é o cara do passo a passo. Aí você põe o cara que está trabalhando numa área de criação. Então ele não sabe, a empresa não sabe, e ele vai para casa e fala assim para a esposa... Eu não sei porquê, mas aquela empresa, cara, não faltou. Faltou alguma E coisa. ele tá desmotivado. Aí ele talvez esteja nesse almoço com você, relatando isso e falando que não tá legal. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Que ele não tem aquele dom e talento para a criação. E não tem nenhum problema. Então, o que a gente fez? Logo no segundo ano de empresa, a gente achava que era assim, Deus no céu e Great Group, que é o nome da nossa empresa, na Terra. Em que situação? Quando a gente chegava numa empresa e o cara relatava assim, Eric, o problema é aquele cara, o problema é aquela pessoa, o problema é aquela... Aí o que a gente falava para essa empresa, para essa pessoa, né, para esse cara que estava contratando, falava assim, esquece, fica tranquilo, nós vamos mudar esta pessoa. Não tem como. Cara, eu falava para todo mundo isso. Aí o que aconteceu? Durante 2 anos e meio a gente se arrebentou. Os resultados não vinham. Por quê? Porque a gente achava que a gente era os caras. Como eu fiquei 22 anos na cadeira, eu tinha quase 4 mil funcionários, de tudo quanto é tipo de perfil. Pô, o que é isso? O Júlio vai mudar qualquer um. E aí a gente percebeu o seguinte, que eu não preciso mudar ninguém, porque não vai acontecer. Precisa entender, conhecer, e né? dar a consciência. Sim. Então vamos pegar esse mesmo exemplo que eu acabei de falar. Se eu pegar o cara que é conforme e está lá na área de criação, eu não preciso dizer que ele não pode trabalhar lá. Eu dou a consciência e mostro o que ele precisa
para poder desenvolver criação. Aí vai depender dele. Não, mas eu dei o processo de consciência. Eu não mudei ele, eu simplesmente dei a consciência. Então é isso que falta, cara. Não, e foi engraçado, né? Ele falou assim, não, que eu quero tô procurando outro emprego, eu quero ir pra área de desenvolvimento e tal. Eu falei, que legal, cara. Eu falei, você tem a sua análise de use case? Você fez? Chegou? Não, eu fiz. Eu falei, me mostra aí, né? Aí você viu. Aí ele me mostrou. Ele é influente e estável. Aí eu falei, legal que você quer. Eu fiz a análise ali do perfil. Falei que legal, né? Tal. A conformidade dele é baixa. Aí eu peguei a dominância baixa. Aí eu falei, que legal. Eu falei, quanto tempo você tem investido, né? Já que você não está conseguindo desenvolver na função que você está, porque você tem outras atividades e tal. Eu falei, quanto tempo você tem dedicado, assim, fora do seu horário, em casa, na faculdade, para criar códigos no último mês? Falei, cara, então, baseado aqui na sua análise, né, naquilo que você me apresentou aqui, eu acredito que a sua área não é desenvolvimento. Porque quando você gosta muito de uma coisa, mesmo se você não consegue fazer dentro daquele espaço de trabalho, você vai criar projetos pessoais, você vai desenvolver em casa, você vai, ainda que seja 1 hora, 2 horas por semana, você vai estar se movimentando em cima daquilo. Eu falei, eu acredito, talvez você tenha que ir para uma área mais de negócio, porque você se sente bem em falar, influente e tal, sua estabilidade, você gosta de se relacionar com as pessoas, né? Você não é aquela pessoa porque o estável ele não é a pessoa do conflito, né? Ele gosta de estar sempre ali com as pessoas. Eu falei, talvez você deve procurar para isso. E aí depois ele conversando, ele falou, nossa, eu conversei com o Eric lá e tal, e realmente o que ele me falou faz sentido. Se ele fosse para uma área de desenvolvimento, ele não ia desempenhar bem. Porque não é perfil. Ele poderia até se dedicar, sabendo, né, os pontos que ele tem para melhorar, mas não ia fazer ele ter aquele prazer de estar ali trabalhando, né? Mas olha só que interessante, né? Então, para o nosso público aí, para o teu público, quando você fala o influente, que é o cara criativo, o estável é aquele cara mais da liderança, de fazer junto. E a predominância, no caso de um desenvolvedor, é ter o conforme. Conforme alto. Ele né? vai desenvolver código, essa coisa toda. Mas olha só que interessante. Quando você pega as fases do desenvolvimento, tem a fase inicial, que é quando você relata para alguém o que você quer. Uhum. E aí, nessa fase, a criação é um pouco importante. Sim. Porque você vai estar pegando um cliente que está te relatando algo, e aí você fala assim, pô, e se fosse verde aqui? Você tem que imaginar. E se o relatório fosse assim? Aí, talvez pudesse até dar certo se, de repente, no desenvolvimento ele trabalhasse aonde? Na fase inicial. Que é mais relacionado ao negócio. Que aí tá ele mais ia front ali com o cliente. Só que ele parava aí. Aí ele chegava para alguém que está atrás. Eu até falei, você pode ser um analista de negócio, talvez, de processo de negócio, porque você vai conversar com as áreas, você vai fazer reunião, você vai pegar demanda, e você pode até depois, 30%, desenvolver. Mas eu acredito que você não vai encontrar prazer nisso. Ou você pode delegar para um desenvolvedor, né? É isso. E você vê, cara, aí a gente está tendo esse debate aqui. Nós estamos falando do quê? De atitude e comportamento? Não, a gente está falando de método. A gente está falando de quantos... olha só esse outro dado. Quantos fizeram nas empresas um asset comportamental e a gente chega, pergunta, porque a gente começa, por exemplo, falando disso. Eu já numa sei, empresa. Aí, o Alex eu já sei qual é. Pois é, aí a gente pergunta se o cara fez, a empresa fez. E aí a gente pergunta se usa. Não usa. Uhum. Tô falando só pegando esse caso. Sim. Mas você que está ouvindo, quantas coisas, se você olhar para trás, você já contratou, já investiu, e aí a gente vai perguntar se aquele negócio deu certo, ou se você está usando e não está usando. Aí o cara não gosta, às vezes, de consultoria, de gestão externa, né? Aí porque você fala aquilo que o cara precisa, mas que está lá dentro. Fala, cara, mas você está falando, pois é. Não, então você está falando de execução. Não, você nem sabe. Tem uma pessoa que trabalhou comigo na área comercial, e na área comercial ela é muito organizada e tal, conformidade alta e tal, mas não era pessoa de meta, de venda e tal. Aí a gente mudou a pessoa, colocamos numa outra área na área do marketing, tá voando. Tá voando. Então você faz a leitura do perfil, né? Falando, se encaixa aqui. Quando você tem esse tipo de leitura, você fica muito mais assertivo e se frustra menos, né? Nós tivemos uma experiência de uma empresa que vendia loja, vendia roupa de noiva, e a gente pegou os 4 perfis para trabalhar no cliente que entrava. Então a gente simulava uma compra usando isso. Uhum. Então, só dar um exemplo, né? Era assim, ensinava o vendedor, entrava uma mãe com toda a família e com a noiva. A família tudo junto, contando assim, qual é o perfil? A gente treinava, pô, esse aqui é o quê? É o estável. É a noiva estável, ela trouxe a família inteira para decidir o vestido. Então não vai ser influente, seja estável com ela, conversa primeiro da família, né? Quem vai no casamento, não sei o quê. Aí entrava outra lá correndo, só ela falava assim, eu tenho meia hora, é o dominante.
Tenho meia hora. Não vai ficar rodeando, vai direto. Aí chegava lá o influente. Eu quero influente. Putz, porque o meu casamento é meu. Fala. Você pensou no tempo lá, daqui a um ano, para pensar no vestido antes? Pô, eu não pensei se ia chover. Então, se chover, pô, aí... Cara, e aí, o que nós estamos falando? Pô, aí o cara, nossa, que dica. Não, é usar as ferramentas que estão disponíveis e em prol de um resultado diferente. Sim, sim. Inclusive, me ajudou bastante a análise disso, porque hoje eu conheço, né? Eu sou dominante, meu DI é alto, o DI e o influente, conforme é alto, e o estável é um pouco mais baixo, assim. Mas o conforme, porque a tecnologia, né, tem um pouco de conformidade. E aí eu conheci o da minha esposa. Minha esposa é influente e estável. Por isso que a gente se encaixa. Já pensou 2 no casamento que era 2 dominantes lá? Choca o tempo inteiro. E aí, conhecendo isso, você aprende, né? A lidar. Porque tinha muitas coisas que eu esperava no casamento da minha esposa e não é perfil dela. Então não adianta eu esperar isso dela. E quando você aprende a fazer a leitura do perfil, você consegue, né? Primeiro aprender, entender que a pessoa é daquele jeito e tá tudo bem, não é um defeito. São pessoas diferentes, criações diferentes, né? Perfis diferentes e você tem que aprender a conviver e dá super certo hoje. A gente chegou a autorizar e fazer para alguns executivos, funcionários das empresas que queriam levar para os seus esposos e esposas, né, a aplicação, e alguns casamentos foram resolvidos porque tinha o conflito mesmo, né? E não sabiam. E aí tiveram relações diferentes a partir de então. O meu então, melhorou muito, assim, a análise de perfil, porque assim, eu sou casado há 6 anos, não tenho muitos anos de casado. Mas quando eu descobri isso faz o quê? Uns 2 anos, 2 anos e meio, quase 3. Cara, assim, ajuda bastante. Por isso que assim, né? Eu gosto bastante de estudar análise comportamental. Pra poder... Inclusive, eu entrevistei a Marina e também a Renata, elas falam dos pontos fortes lá do Gallup. A Renata, ela trabalha na área de marketing da Flora Cosméticos, que é a empresa do JBS, e a Marina tem acho que a Casa da Liderança. E aí eu fiz o teste também dos pontos fortes. E aí, analisando o DISC e eu descubro os pontos fortes lá, eu percebi muita similaridade nas coisas. São análises métricas diferentes, né, indicadores diferentes ali, mas tem muita similaridade em tudo. E aí a gente vai trazer uma outra verdade para esse debate, né? Que é metodologia, cara. Assim, né? Fala assim, o livro, não sei o quê, a forma de entregar as coisas. Método. Então, acredito nas coisas que tem método. Precisa... Cara, sim, método. Isso aí funciona. Qual é o método? Eu sou muito olhar um cara de... Eu sou dominante, né? Sou o tubarão no perfil cerebral. E é difícil um cara que só quer resultado olhar para método, né? Porque eu não sou conforme. Isso. Mas cara, a minha vida inteira, assim, tecnologia tem muito processo, né? Método, Tudo que você vai implementar. Cara, muito bom, Júlio, o nosso podcast. Estamos chegando ao final do podcast. Deixar que a gente fica 2, 3 horas, vai virar um longa-metragem. Mas muito bom, tem bastante assunto. E foi todo o podcast, não foi roteirizado. A gente tem uma pauta aqui, mas eu não segui a pauta. Foi um bate-papo mais espontâneo. Espero que vocês tenham gostado. Se as pessoas te acharem, onde que elas te encontram? No LinkedIn, na rede social? É muito fácil, né? Júlio César Amorim Ferreira, meu Instagram, meu LinkedIn, Júlio César Amorim Ferreira. Legal. Né? E tenho também as informações no www.livroescolhavencer.com.br ou no www.greatgroup.com.br. Legal. E você tem um podcast também? Tem o Greatcast. Também é o Greatcast. Vamos deixar os links aí, Alex, em todos as legendas, os comentários. Isso Pessoal, espero que você tenha gostado do AmplificaCast. Se inscreva mais uma vez no nosso canal no YouTube, ative as notificações, compartilhe esse episódio com mais pessoas e lá no Spotify nos avalie também com 5 estrelas e nos ajude a crescer o AmplificaCast e alcançar mais pessoas, porque o objetivo do AmplificaCast é justamente esse, te ajudar compartilhando histórias do dia a dia. E uma outra coisa que eu esqueci, só pra gente encerrar. Do quadro Ninguém Vê agora, uma pergunta assim. Qual foi a situação mais difícil que você passou e que ninguém viu? Digo assim, profissionalmente. Às vezes as pessoas profissionalmente não sabem o que você passou. Fale nos bastidores da sua casa, da sua família. Eu vou levar pro lado empreendedor, pode ser? Pode. Né? Que tem a ver com a história do livro, porque a gente começou a escrever o livro e eu tinha, como eu contei, né, eu tinha uma história de sucesso que
na minha visão também, né, todo esse sucesso na área de empregabilidade e tal. E aí abri a empresa, comecei o negócio e tal, e começamos a escrever o livro e tal. O meu ghostwriter é o Gilberto Cabege, que escreveu o livro. E aí, depois de 6 anos da empresa, eu ligo pro Gilberto Cabege e falo assim, Gilberto, se estiver assistindo vai lembrar disso. Gilberto, eu vou parar de escrever o livro. Eu falei, cara, como assim vou parar de escrever isso? Eu falei assim, não, olha só, Gilberto. O livro é para ajudar as pessoas a criar hábito de conquistar sonhos e objetivos. Eu vou fazer isso só para quem está na empregabilidade. E os empreendedores? Por que você está falando isso? Porque a minha empresa está mal. A gente está beijando o chão, cara. Assim, e eu, até agora, tudo tinha dado certo. Então, eu não sei se eu vou ser um bom empreendedor. Eu fui um bom empregado. Eu dei resultado como empregado. Mas como empreendedor, a história que eu vejo, que eu conheço dos grandes empreendedores, que a lona não é problema para eles. Pelo contrário, é motivação. Quantas biografias os caras caíram e subiram, e caíram e subiram. Eu não sei se eu vou subir. De verdade, eu não sei, cara. Eu tenho dúvida de mim mesmo hoje. E era uma verdade. Eu não contava, porque quando você conta isso pra alguém, o que você passa? O cara tá fraco. Sim. Imagina os meus líderes ouvindo isso de mim. Sim. Então não dava. Eu vivi, é a pergunta que você fez, eu vivi isso comigo. E aí eu falei, e aí, mas quanto tempo vai ser? Eu falei, cara, se eu tivesse essa resposta, eu sabia o plano. Eu não sei a resposta, eu não sei nada, eu tô perdido, cara. Então, assim, eu tô passando por uma verdade hoje que é, antes do meu negócio dar certo, é eu entender se eu sou empreendedor. Olha que loucura isso, cara. Né? E aí, depois de 4 anos, cara, eu ligo pro Gilberto para terminar essa obra, para dizer para ele assim, Gilberto, podemos terminar o livro. Nós saímos da situação, nós temos uma posição relevante no mercado, nós conseguimos, depois de muita coisa que aconteceu, a gente superou. E não foi fácil, foi muito difícil. Teve muita coisa que aconteceu que não está no livro, você sabe disso. Não está no livro, não está em relatos, é você vivenciando. Né? Tinha atitude de comportamento para sair? Claro que tinha, Eric, claro que tinha. Mas tinha falta de método, cara. Tinha falta de entender. É aquela história assim, cara, você fala sobre coisas de ser um bom pai. Você é um pai? Não estou falando de pai biológico adotivo. Pai, né? Não, nunca fui. Você está dando um conselho de pai, você não vivenciou. Então é a mesma experiência. Eu não sabia o que era dar errado no empreendedorismo. Então não tinha vivido nada. E essa E a gente aprende que esse conflito é muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. Quando a gente ouve o Amplifica Cast e conversa aqui com outros CEOs e também a minha história, a gente passa por momentos difíceis e frustrações, mas a gente tem que sempre ter essa esperança de recomeçar. Muito legal essa história. Pessoal, esse é um trechinho só do quadro Ninguém Vê, o primeiro episódio. Vai sair essa semana. Vai sair hoje? Vai sair hoje. Não vou falar o dia, porque para você hoje é hoje, agora que você está assistindo. E eu espero que você goste. Até o próximo Amplifica Cast.